Vamos lá, gente. Continuar nossa aula de geronto, né? Nossa terceira aula. Vamos lá. Bem, quais são as características mais comuns que nós temos no nosso idoso, né? Assim, aqui inclusive ele fala de determinadas coisas que são comuns. Uma delas é a enrugação da pele. É algo que você consegue, inclusive, visualizar. Mas veja só, ele fala das diversas modificações que ocorrem no organismo, que envelhecem e elas necessitam ser conhecidas. Para que você consiga, como é que se diz, cuidar do seu idoso. Todo idoso tem a mesma coisa? Claro que não. Então você precisa, primeiro, conhecer o idoso como um todo, para saber as deficiências, e aí, diante do seu paciente, você consiga ver o que é que realmente prevalece nele. Ele diz assim, olha, diferenciar as alterações normais do envelhecimento, senescência. São as alterações que normalmente vai acontecer. Mas também aquelas associadas ao envelhecimento patológico, ou seja, só a patologia, senilidade. Deixa eu ver como é que eu vou dizer. Todo idoso tem o processo de envelhecimento normal? Tem. Mas todo idoso é doente? Não. Necessariamente não. Entendeu? Então, o idoso possui características que são comuns de um modo geral, mas também tem aquelas específicas que acontecem junto com a doença. Embora a grande maioria dos idosos sejam portadoras de pelo menos uma doença crônica, nem todos ficam limitados. Por exemplo, eu sou diabética. Mas eu não me sinto, pelo menos eu não me sinto limitada. Eu saio, eu trabalho, eu tenho toda uma vida social. A diabetes não me impede. Agora, já tem idosos que têm deficiência física e que não podem nem sair de casa. Entendeu? Então, assim, na maioria, tem pelo menos uma doença, mas não necessariamente são limitados a ficar como é que chama? Na cadeira de balanço e de pijama, sem poder fazer nada. Um idoso com uma ou mais doença crônica pode ser considerado um idoso saudável, se comparado com um idoso com as mesmas doenças, porém sem controle dela. Vamos supor, se eu começo a não tomar minha medicação, a não tomar cuidado comigo, eu aí sim, mesmo com diabetes, fazendo tudo que eu faço hoje, eu vou começar a ficar limitada. Eu vou começar a ter problemas mais sérios. Mas por quê? Porque eu não estou seguindo, né? Eu não estou cuidando daquela patologia. Então, não foi a patologia que me tirou do meu convívio social, das minhas atividades. Foi a falta do meu controle da minha patologia crônica, certo? Isso é para vocês tirarem a ideia de que todo idoso é demente, né? Peraí, gente, deixa eu dar uma volta a característica ainda. De um modo geral, o que é que acontece com o idoso à medida em que vai ficando mais velho? Gente, eu toda hora estou olhando aqui, é porque o celular toca, viu? Eu tenho que olhar. Fadiga, claro, evidentemente, à medida que a idade vai chegando, o cansaço vai sendo uma constante, vai sendo uma frequência. O que eu fazia, vamos supor, aos 20 anos de idade, eu não faço hoje com 57. Como o que eu estou fazendo hoje com 57, é bem provável que lá com 70 eu não faça. Eu não acredito muito não, porque até minha cerveja eu vou continuar tomando. Anorexia, essa anorexia que é a falta de apetite por conta até de problemas anatômicos, fisiológicos, às vezes é aquele que usa prótese dentária, tem uns que não tem dente nenhum, tem uns que tem dificuldade de deglutir. As quedas inexplicáveis, porque as forças vão diminuindo. Então, às vezes, cai do nada. As incontinências, né? Principalmente a incontinência urinária,
mais até do que a incontinência fecal, certo? É instintivo, é por isso que muitos deles usam fralda geriátrica. Mas o esfíncter que nós temos, o esfíncter uretral, é a anatomia de vocês sabem. O esfíncter uretral, à medida que a idade vai se aproximando, obviamente que há um relaxamento desses esfíncteres, né? E aí, obviamente, que acontece essa não conseguir prender o xixi, não conseguir prender o cocô. Mudanças comportamentais, óbvio, né? O comportamento tende a mudar, né? Tanto através da questão psicológica, né? Os pudores, as impaciências, o nervosismo, idoso que só Jesus na causa. Falta bater na gente. Se você olhar para ele, tem uns que dão até palavrão. Declínio funcional, mal-estar específico, ou seja, todas as funções orgânicas vão diminuindo. A gente até falou na aula passada, não foi? Que as células vão começando a perder suas funções. Às vezes você tem assim, está lá bem conversando, daqui a pouco está com febre. Foi da onde? Ninguém sabe. Ou o que é pior, ele está sem febre nenhuma, não está sentindo nada, mas está sentindo um mal-estar que ninguém sabe. Característica até de uma pneumonia, mas ele não está com febre. Ou seja, o organismo começa a responder de formas diferentes. E você é mesmo que criança. Você tem que conhecer seu filho para saber quais são as reações que ele vai ter. Apneia, né? Ou seja, problemas respiratórios, em que a pneumonia é o maior temor para que o idoso tenha. Porque ele não vai ter... Gente, deixa eu ligar aqui o ventilador, que eu estou queimando ele de calor. Calor tá demais. Viu? Assim, problemas respiratórios é muito comum, certo? Então, a taquipneia são os movimentos respiratórios rápidos. Então, assim, os problemas respiratórios no idoso é comum pela fragilidade, principalmente do seu sistema circulatório e respiratório. Déficit sensorial, ou seja, a grande maioria não ouve direito, não enxerga direito. Quando ele fala declínio cognitivo, às vezes até porque não ouviu direito ou não está vendo direito, não consigo entender direito. Cognição é questão de entendimento. Porque ele não ouviu. A característica básica do idoso é a multiplicidade de doenças crônicas. Ele pode até não ter, mas ele tem como é que se diz? Uma fragilidade sistêmica em que ele possibilita uma facilidade de adquirir diversas doenças. Viu? E aí, alguns conceitos básicos para vocês. Independência. Vou ler alguns, viu, gente? Porque aqui é só ler o que é e o significado. Aqui é a capacidade do indivíduo exercer, né, fazer ele mesmo, por si próprio, as coisas que ele tem que fazer. Ele tem autonomia, vamos assim dizer. E não é a mesma coisa, mas você pode fazer, porque ter autonomia é você ter discernimento junto com a questão física. Então, eu posso, vamos supor, sair daqui, ir para a rua, eu posso andar na rua, mas eu tenho também a autonomia de chegar no meu banco, sacar meu dinheiro, certo? Comprar o que eu quero, eu tenho essa autonomia. Né? Nem todo mundo que é independente tem autonomia. Capacidade individual de decidir. Capacidade funcional ou funcionalidade global. Ou seja, é o conjunto das habilidades físicas e mentais. Ou seja, você consegue pensar, deduzir, resolver, agir, fazer. É a capacidade funcional, funcionalidade global. Você hoje tem todo esse entendimento. Você resolve a sua situação. Independência e autonomia. Aqui ele faz uma relação entre um e outro. Eu, sinceramente, não vou ler isso tudo, não. Eu só vou aqui repetir o que a gente já falou, certo? Aqui são apenas conceitos para você ver se ele tem alguns ou não tem outros.
Declínio funcional é a perda da autonomia e ou da independência, pois restringe a participação social do indivíduo. Aí você vira para mim e faz, não bastava só esse? Não. Porque você tem idoso que é independente, você tem idoso que é autônomo, você tem idoso que tem toda uma capacidade funcional de fazer e resolver. Entendeu? Então, aqui ele só está dizendo os termos, os conceitos, para que você, diante do seu paciente, diante de uma entrevista a um paciente, você consiga captar dele o que é que ele tem e o que é que ele não tem, o que é que ele é capaz e o que é que ele não é capaz. E aí, a gente começa a falar que a gente fala muito do idoso, certo? Às vezes a gente até se perde falando muito mais do que ele não tem do que o que ele tem. Atenção primária à saúde. Dá a impressão que só o idoso precisa. Não é assim. E aí eu procurei colocar primeiro o que é, de uma forma geral, eu, vocês, o idoso, qualquer pessoa precisa de uma atenção primária à saúde. Não é só porque quer dizer que você só vai cuidar de sua mãe, de seu pai quando envelhecer. Não é assim. Também denominada cuidados de saúde primários, é uma forma de intervenção precoce na história natural das doenças, potencializando essa intervenção ou mesmo evitando sua necessidade. Parece algo parecido, coisa bonita. Fui longe agora, né? Arredondei tudo. Nós falamos isso em saúde coletiva. Para quem já viu e para quem não viu, isso aqui é algo de saúde coletiva. Todos nós precisamos de prevenção. O idoso, ó que eu falei que aos 30 anos já deveríamos procurar um geriatra. Para quê? Para prevenir as doenças da velhice. É isso que ele está tentando falar. Quando você é criança, o pediatra vai no... Não, o ideal é você frequentar a puericultura primeiro, porque a puericultura, ela promove a saúde, evitando que a criança adoeça e vá para o pediatra. Então, a atenção primária à saúde chega para todo mundo. Quais são esses cuidados primários à saúde? Educação em saúde. Vocês são educadores. Precisa educar, seja adolescente, seja criança, seja mãe, seja o homem, o idoso também. Água e saneamento, todo mundo precisa. Vá falar de coronavírus com a higienização básica se a pessoa não tiver água e saneamento em casa. Não vai existir. Promoção de saúde materna e infantil faz parte, inclusive, do programa de saúde coletiva. Educar a mãe, cuidar da criança. Imunização são as vacinas. Entender de quando criança até na fase de idoso. Prevenção e controle das endemias, ou seja, se naquela localidade, se naquela comunidade tem uma doença que é característica ou frequente, você vai ter que fazer dar as orientações e promover as ações para que ele não adoeça. Promoção de saúde mental, vai desde você fazer, não é só para quem já é doente, não. Até para a gente também. Mente sã, corpo sã. Já dizia há muito tempo. Então, é interessante que você promova as pessoas para terem uma vida saudável, para se ter uma qualidade de vida, a mente tem que estar saudável. O idoso não é diferente, não. Promoção de nutrição adequada, aí sem comentário. Se você não está nutrido, você não sabe nem como vai pensar. Tratamento de doenças comuns, obviamente, né? E aí vai depender do histórico do seu idoso, para ver o que é que ele mais adquire, junto com o ambiente dele que ele tem. A visão de medicamentos essenciais, ou seja, se você sabe das doenças, quais são os medicamentos essenciais, que vão desde as vitaminas até as medicações sintomáticas. Isso aí nós estamos falando dos cuidados primários. Repare que tudo que eu falei aqui cabe para mim e cabe para você. Agora sim, cuidados primários com esse idoso. O que é que a gente pode, logo assim, de básico, para ele? Se a gente não souber nada, pelo menos isso a gente tem que saber.
Oferecer uma alimentação balanceada e adequada. Falei algo de novo? Claro que não. Mas a gente é aquilo que a gente come. Já dizia algum nutricionista desse aí qualquer. Então, hoje, se o idoso tem problemas, outros com a questão de gástricas, com a questão de nutrição, é uma consequência de lá de trás. Auxiliar na higiene, ele precisa de ajuda muitas vezes, mas só usa esse recurso do auxílio se ele quiser. Zelar pela segurança da casa para evitar acidentes. Ou é aquele tapete, tem gente que dentro de casa tem tanta coisa que você não sabe nem andar. Você não consegue andar. Isso também, repare, se isso daí não cai perfeitamente de uma aula inicial de pediatria, claro que cai. Atentar à rotina de medicamentos e consultas médicas, você tem que estar atento. Às vezes ele não vai conseguir, ou se ele tiver o cuidador, ou alguém da família, ou se forem vocês que são responsáveis por ele, né, no cuidado. Estimular o convívio social e atividades físicas para o idoso, para que ele não se torne um idoso depressivo. Introspectivo, às vezes não é nem depressivo, mas um idoso introspectivo que pode caminhar para a depressão. Então ele é muito quieto, muito calado, ele não quero, não gosta de festa, acho que não gosta nem de televisão. Das 6 horas se tranca no quarto e vai querer dormir. Evite isso, vamos ler um livro, vamos pesquisar o que é que ele quer. Às vezes ele não pode mais ler um livro, mas ele gosta de ouvir. Vamos ler para ele, certo? Tem idoso que não gosta, é difícil, mas não gostar de televisão, mas porque também não existe uma programação que chame a atenção dele. Não tem pra gente. Hoje a gente liga a televisão, só tem acidente, só tem tiro, só tem facada, só tem coronavírus, só tem Bolsonaro, só tem Globo. Dirá para ele. A rotina do idoso requer cuidados especiais. Bem-estar físico e mental é essencial para uma terceira idade feliz. Gente, passear com ele, tomar um sol, levar ele para ir no zoológico, para ir à praia. Poxa, ele gosta. Esse entrelaçamento entre você e o seu paciente é importante, já que é você que está cuidando dele. O que ele gosta de fazer? Às vezes ele gostava lá de trás de... eu gosto de um barzinho, minha irmã, vai ser meu caso. Você levar ele para um barzinho para ele beber é meio complicado. Mas se ele ainda toma uma cervejinha uma vez na vida, leve. Ele vai tomar uma cervejinha, você não vai beber. Ele que vai, você vai tomar refrigerante. Ou ele pode ir para o barzinho para ver gente. Ele pode, em vez de ir para o barzinho, vai para uma lanchonete, tomar um suco, comer um bolo. Ele tem que sair de dentro de casa para fazer higiene mental. Ele precisa passear, ver sol, ver gente. Quer ver uma coisa boa para o idoso? Ele adora lidar com criança. Animal é algo perfeito para o idoso. Tudo isso, gente, se ele quiser. Ah, mas se ele só quiser estar dentro do quarto, vá para o quarto fazer alguma coisa com ele. Ler um livro, ver um jogo. E se ele não quiser, não insista. Mas aos pouquinhos, vá tentando. Minha mãe dizia que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, um momento qualquer, ele vai até sentir sua falta. Aí você diz, o senhor, a senhora não gosta de fazer isso, não gosta de fazer. Eu quero fazer, eu quero ler, a senhora não quer. Entendeu? Dieta e atividade física é importante. E aí, assim, a dieta dele já vai provavelmente estar prescrita. Ou quem vai decidir sobre a dieta dele, ou é um nutricionista, se a família puder, ou vai ser o próprio médico da família, ou a própria família, certo? E a atividade física, de preferência, que faça também sob a supervisão de um profissional. Ah, mas se a família não puder pagar esse profissional para fazer essa supervisão, bem, aí você faz. Nós vamos falar de exercícios físicos aqui. E aí você vai aprender aqui e vai fazer lá com eles. Medicação em dia, a gente já tocou no assunto. Segurança no ambiente para não ocorrer acidentes. Consultas regulares ao geriatra e ficar atento, porque se ele esquecer, você lembra ou lembra a família. Círculo afetivo, fazer com que ele mantenha contato com um amigo, com uma amiga, com os netos, com a família. Né? Às vezes ele tem um amigo ou uma amiga que ele gosta muito de conversar. Vamos embora na casa desse amigo, vamos trazer esse amigo para cá, entendeu? Vamos fazer com que ele crie um vínculo afetivo com muita gente para não ficar introspectivo e não cair na depressão. Se sentir útil, viu?
Cuidados de saúde é indispensável após os 50 anos. Aí ele fala aqui naquilo que a gente mais vê, que são os cabelos grisalhos e as rugas. Então, são sinais que você reconhece de imediato porque é externo. Mas isso não quer dizer que a ruga e o cabelo branco, na hora que ele começa a abrir a boca, ele condiz com a idade que tem. Às vezes não condiz. Ele é extrovertido, ele é brincalhão, às vezes ele é pornográfico. Mas o que ele está dizendo é o seguinte, que isso é o que a gente vê. Mas conforme a gente envelhece, muitas funções no organismo da gente vai começando a ficar debilitada. E a gente já viu isso na aula passada. Melhorar a alimentação. Com o passar dos anos, é preciso dar uma atenção especial à nutrição. Até porque, gente, é o seguinte, aquilo que ele gosta, nem tudo que ele gosta de comer, ele vai poder comer. E muitas vezes, aquilo que ele comia lá atrás, ele não vai poder hoje, apesar de gostar, apesar de pedir. E dar um pedacinho, de vez em quando, não faz mal. Por quê? Porque é o seguinte, ele precisa, o organismo dele já não reage. A pessoa tinha o hábito de comer de manhã cedo um feijão de mocotó. Se ele fizer isso agora, o intestino dele vai parar. Então, tem que ver quais são os problemas que ele tem organicamente, principalmente do sistema digestório, para ver se ele tem alguma deficiência também. E aí, planejar as refeições. Incluir, principalmente, alimentos que são nutritivos. E isso o geriatra faz numa boa. Certo? Por mais que aquela família não tenha acesso a um geriatra, se ele contratou você para cuidar, é porque ele pode, sim, tem condição de ver a medicação, ou essa alimentação ou com um nutricionista ou com um geriatra. Eu acho melhor com um nutricionista, certo? Mas o geriatra também faz isso muito bem. Aí passa eles almoçando, né? A questão do suco, da verdura, e eles começam a criar hábitos, né? Eles vão se sentir melhores, mais ativos. Certo? E tudo muito colorido, muito saudável. Vê se não cai exatamente na questão da nutrição da criança. A criança, até os 5 anos de idade, ela requer uma atenção muito séria com a alimentação. É a mesma coisa com o idoso. Exercícios físicos. A partir dos 50, olha quem está falando isso, eu. Né? Manter-se em movimento. É fundamental para que você tenha uma vida mais duradoura. Fortalece as questões circulatórias, fortalece a musculatura, você fica mais ágil. Todas as artrites, artrose melhoram bastante. O equilíbrio também melhora, né? Aquelas tonturas melhora. Essencial para prevenir quedas e outros riscos. Exercício físico é bom para a mente. Então, vamos estimular. Vamos dar uma caminhada que você dê com ele, até onde ele aguente, até onde as perninhas dele aguente. Já faz bem. Hoje você andou 100 metros. Amanhã você vai andar 120. De repente você está andando 1 quilômetro. É brincadeira, né? Mas é interessante que seja qualquer tipo de exercício físico. Olha ele aí, se exercitando, né? Ele se sente principalmente um homem, certo? Cultivo do bem-estar, aí está relacionado ao estresse, né? Foi o que eu acabei de falar. Ó, aí ele cita até exemplos aqui, meditação, terapia, o próprio exercício físico, que liberam endorfina. Vocês já devem ter ouvido falar nesse hormônio. Ele é o hormônio do bem-estar. Quando você amanhece, quer ver uma coisa? Vocês trepam a noite toda. Outro dia, você amanhece como? Disposto, alegre, rindo pelos 4 cantos. Endorfina, meu amor. A endorfina. Trepar faz bem à saúde. No caso do idoso, se ele puder fazer sexo e tiver com quem, beleza. Caso contrário, algum tipo de atividade que faça ele, refrescar a cabeça. E ele fica já pensando no outro dia. O que é que ele vai fazer e como ele vai fazer. Mas aí, seria até conversar. Sentados ali, você vê que tem uma que está debilitada, mas está sentada, está conversando. Refresca. Não há necessidade de que você tenha muito dinheiro para sair para os melhores restaurantes, ir no melhor cinema. Não precisa. Basta sentar e conversar, já alivia bastante. Isso já é bom para a gente, que dirá para eles.
Abandono de vícios, e aí não precisa nem comentário, né? Tirar, a gente está falando do cigarro, mas tanto o cigarro quanto o álcool, existe uma necessidade absurda de que ele tire, acabe com esse vício, certo? Fumar a qualquer hora, aí embaixo tem, ó, sempre é hora de parar de fumar. Então, principalmente ele como idoso, que vai ter problemas respiratórios, para que o vício do cigarro? Assim como o álcool, né? Principalmente aqueles que são alcoólatras. Agora, ele está chamando aqui a atenção porque existem idosos que tomam uma cervejinha. Olha o que é que diz aqui. Limite de 7 doses por semana. Não é uma cachaça. Mas pode ser um vinho, pode ser uma cerveja. Agora, isso precisa antes ser consultado com o médico. Porém, aqueles que fazem uso de remédio controlado não pode fazer uso de álcool. Não pode, certo? Precisa ser comentado isso com o médico, precisa ser feito algo. E outra, tem que ter supervisão com esse idoso. Geralmente, se ele for um certo dependente do álcool, ele vai procurar, de uma forma ou de outra, lhe driblar e tomar a cachaçinha dele ou a cervejinha dele. Então, não custa nada fazer uma revisão debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, certo? Numa hora que ele não esteja vendo, porque você pode ter surpresas. Tá bom? Beijos, muita paz para vocês.